Cumprimento aos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando sequência ao nosso trabalho de leitura das Sagradas Escrituras. Já fizemos a leitura dos capítulos 3 e 4 do livro de Gênesis. E agora vamos complementar com a leitura dos comentários bíblicos, ok? Então vamos ler o comentário para o capítulo 3 e também para o capítulo 4 do livro de Gênesis. Lembrando que esses vídeos a respeito de comentários bíblicos ficarão disponíveis no canal aberto durante um mês. Passado um mês, os vídeos onde é feita a leitura de comentário será disponibilizado apenas para membros, ok? Então depois de um mês ele será disponibilizado apenas para membros. Os vídeos de leitura da Sagrada Escritura nas Bíblias comentadas ficará sempre disponível. Mas aqui esses que são de leitura de comentários, depois de um mês ficará disponível só para membros. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Estamos aí com mais de 3.310 inscritos e que Deus continue sempre te abençoando e enriquecendo sua vida. Vamos ler aqui o comentário Beacon, tá? Comentário bíblico Beacon para o capítulo 3 do livro de Gênesis, conforme estamos fazendo a leitura. Então vamos aqui, capítulo 3, subtítulo: A mulher que a serpente iludiu. A mulher que a serpente iludiu. O texto aqui relacionado ao capítulo 3, 1 ao 5 de Gênesis. A serpente, 1. Se enfiou sorrateiramente no jardim tranquilo, como um visitante sinistro. Então vejamos as primeiras impressões aqui acerca deste personagem que estava ali presente na narrativa. Por todo o antigo discurso semítico, os répteis estavam relacionados com influências demoníacas, e este versículo descreve que a criatura era mais astuta que todas as alimárias do campo. À medida que a história progride, a serpente é apresentada em todos os lugares como instrumento de certo poder espiritual oculto. No Novo Testamento, Jesus relaciona a serpente ao diabo. Evangelho de João 8,44. Como também o faz Paulo, Romanos 16,20. Conferir 2 de Coríntios 11,3. 1 de Timóteo 2,14. E João, em Apocalipse 12,9, e também o 20, verso 2. Em todos estes exemplos, a fonte da tentação é objetivamente distinta de Deus ou do ser humano. Em nenhum caso a serpente é considerada apenas a personificação da tentação, ou a representante do poder da tentação. A serpente começou a conversa com uma expressão de surpresa: não comereis de toda a árvore do jardim? E passou a citar erroneamente a ordem original de Deus, tornando-a absurda. A proibição original estava relacionada só com uma árvore, mas a serpente disse de toda a árvore, frase que em 2,16 é encontrada na ordem permissiva e não na ordem negativa, para 2,17, né? A serpente pôs em dúvida a bondade de Deus. Ele foi muito restritivo, retendo desnecessariamente benefícios de grande valor. Essa primeira pergunta era aparentemente inocente, mas enganou a mulher. 2. Fazendo com que ela também citasse erroneamente a ordem. Ela tornou a proibição muito mais forte do que realmente era. Deus não dissera: nem nele tocareis. 3. Mas ele fizera a ameaça de castigo muito mais forte do que para que não morrais. Ela tornou sem perceber a ordem irracional e o castigo mera possibilidade, em vez de ser um resultado inevitável. A mulher perdeu a oportunidade de ouro de derrotar a sugestão da serpente. Tivesse ela citado a ordem corretamente e se aferrado a ela, o inimigo não teria podido prosseguir com seu intento.
A serpente percebeu a vantagem e passou a negar categoricamente a verdade da declaração punitiva de Deus, declarando positivamente: certamente não morrereis. 4. Ele concentrou seu ataque incitando ressentimento contra a restrição, suscitando desejo de poder. É interessante esta observação porque, de fato, é o que estava conduzindo aquele diálogo. Sereis como Deus. A questão não era imortalidade, como alguns grupos afirmam, mas sim divindade. Deus não estava usando a finalidade da morte como dispositivo para sonegar ao gênero humano a descoberta de algo, como alguns alegam, que na verdade ali era uma parábola falando acerca do descobrimento da ciência, e que estava sendo negado ao ser humano o acesso à ciência, eles tendo que ficar restritos ao mundo da mitologia, o que também é outro absurdo e outra distorção do texto, uma vez que eles progressivamente estavam se desenvolvendo e adquirindo cada vez mais conhecimento de uma forma sadia, de uma forma segura. O que estava sendo vedado ali, como Matteo Henry já havia ressaltado, esse conhecimento contraditório de bem e mal, principalmente a perda do bem que ele sabia ter e a aquisição de um mal com o qual não sabe lidar, o que lhe causa confusão e destrói seu caráter de santidade, sua comunhão com Deus e a sua psicologia, tornando ele agora uma pessoa extremamente defeituosa. Se abrirão os vossos olhos. 5. Ele não estava impedindo o homem de possuir um bem que o homem tinha o direito de ter. A serpente estava acusando Deus de motivo impróprio, de egoisticamente manter o homem em nível de existência inferior. O verdadeiro destino do homem, a serpente indicou, era ser como Deus. A característica principal do ser divino era o poder sobre o bem e o mal. Este saber não era conhecimento abstrato, mas a habilidade prática de saber todas as coisas, inclusive a inteligência de inventar e estabelecer padrões éticos. Engenhosamente, a serpente sugerira que desobedecer à ordem de Deus ocasionaria não a morte, mas a vida completa e rica para o homem. Não foram feitas promessas positivas, só sugestão de possibilidades que eram fascinantes e misteriosas. Este era o apelo nuclear do paganismo, a crença de que grandes realizações, pensamento, continua na página 40, a crença de que grandes realizações, vamos lá, pensamento, como estava sendo lido, pensamento profundo, conforme eu vejo aqui na página 40, pensamento profundo ou ritual cuidadosamente observado introduziriam a pessoa no reino divino. Então esse é um pensamento oriundo do paganismo, né? Este também é o pecado básico do homem, alcançar o estado de ser absolutamente livre e autoexistente. A crença de que ele poderia em algum momento alcançar esse tipo de estado, né, sem estar subordinado a Deus. Quando na verdade ele pensa se desincumbir dessa subordinação a Deus, ele cai numa escravidão em relação ao pecado, em relação a Satanás, em relação à sua natureza caída. Em 3, 1 ao 6, temos o apelo da serpente. 1. Ao desejo físico. 6ab. 2. A curiosidade intelectual. 5. 3. A disposição de autoafirmação. 1.3. Cita G.B. Williamson. 6. Ato de violação, para 3, 6 a 8. Os argumentos da serpente atraíram 3 facetas da natureza da mulher, cada uma parte legítima de sua natureza de criatura. A fome física foi estimulada, pois aquela árvore era boa para comer. 6. O apetite estético foi provocado, pois era agradável aos olhos.
e a capacidade de sabedoria e poder foi atiçada, pois era a árvore desejável para dar entendimento, o que incluía a habilidade de dominar os outros. Conferir a tentação de Jesus em Mateus 4, 1 ao 11. Inclusive tem uma obra, tá certo? Relacionada a esse trecho aqui, Mateus 4, 1 ao 11, a revelação do caminho de Cristo. Lucas 4, 1 ao 13, 1 de João 3, 16. Na verdade, há muito que a mulher fora derrotada e sua contemplação logo resultou em ação. A ordem de Deus foi desobedecida e, incrivelmente, seu marido a seguiu na desobediência. Depois de terem comido, foram abertos os olhos de ambos. 7. Mas não do modo em que a serpente indicou. Isso aqui é interessante, porque o que foi prometido não foi entregue, né? Que eles seriam como Deus, logo entenderam que teriam todo o poder, seriam todo poderosos, ok? E nesse momento eles percebem que foram terrivelmente ludibriados, né? Caíram no engodo de Satanás, que se valia naquela ocasião daquela serpente. Em vez de passarem para um nível de existência superior, eles caíram em um nível inferior, de modo que passaram até vergonha entre si, né? Eles conheceram que estavam nus. Em vez de ficarem unidos com Deus, alcançando essência igual com Ele, eles foram alienados um do outro pela consciência de que seu ato não produziu o que esperavam. A frustração estava relacionada com um novo conhecimento de nudez. A desobediência gerou culpa e vergonha. Em reação ao sentimento de vergonha, os dois apanharam folhas de figueira, com as quais fizeram para si aventais ou cintas. Eram tangas simples e transpassadas. O homem e a mulher estavam familiarizados com a voz do Senhor Deus. Como se nudez pela comunhão, com a voz do Senhor Deus. 8. Como se deduz pela comunhão frequente com o Criador, a viração do dia é expressão idiomática para aludir à noite, pois no Oriente Próximo sopra o vento fresco sobre a terra ao pôr do sol. Dessa vez o casal não estava preparado para encontrar-se com Deus. A expressão "a presença" é caracteristicamente vívida em hebraico. Não há uma influência vaga e indefinível. Ou seja, essa palavra "a presença" diz muito mais acerca da manifestação de Deus do que uma expressão vaga, o que seria na nossa língua, né? Então, diferenças idiomáticas aqui do hebraico para o português. A expressão em hebraico é muito mais definida, né? A presença. A presença de Deus. O casal culpado escondeu-se, mas de nada adiantou. Quem pode se esconder, né, da presença de Deus? Esse subtítulo aqui temos 7, a intimação para comparecer à presença de Deus, para 3, 9 ao 13. A pergunta "onde estás?", 9, não foi feita por Deus não saber o paradeiro deles. Um Deus onisciente não poderia perdê-los de vista, mas sim um desligamento da comunhão. E eis aqui o começo da morte, tá? Então essa é a principal morte, é o desligamento da comunhão com Deus. A morte física vindo apenas como outras consequências desta. Mas porque ele queria induzir a resposta e fazer com que o homem e a mulher saírem do esconderijo pela própria confissão. A resposta de Adão, temi, 10, esclarece o motivo de terem se escondido. Participar do fruto da árvore não o fez semelhante a Deus, como sugeriu a serpente, mas comprometeu sua verdadeira essência de ser homem diante de Deus. Deus conhece o bem e o mal da perspectiva da bondade divina e soberana. Mas o homem, sendo homem e dependente de Deus, só pode conhecer o bem e o mal da perspectiva da obediência à vontade de Deus. Muito bem, então temos aí esta perspectiva correta sobre a capacidade do homem adquirir conhecimento sobre o bem e o mal, da perspectiva da obediência a Deus. Mas se ele tenta fazer isso de uma forma independente, ele cai na situação a qual de fato caiu e na qual nós estamos
sendo herdeiros dessa natureza caída. Essa é a situação que vinculou, né, a todos os seres humanos. A vontade de Deus, ou da perspectiva da desobediência, que é a rejeição da vontade expressa de Deus. O alcance do homem ao estado divino só o lançaria no papel da desobediência. Por conseguinte, seu conhecimento do bem e do mal estava misturado com culpa e medo. Página 40, vamos para a página 41. Vamos lá. Na página 41, comentário de Bacon. A primeira pergunta foi feita diretamente ao homem: comeste tu? Veja só. 11. Adão não tinha desculpa, porque ele sabia qual era a ordem. Tratava-se de uma proibição simples e clara. Mas Adão não enfrentou sua responsabilidade. Ele passou a culpa para a esposa. Ela me deu. 12. E Deus não a deu para ele? Certamente era digna de confiança como guia para a ação. Então você tem a transferência de responsabilidade. Em vez de ele assumir a responsabilidade sobre o seu erro, ele transfere a culpa para a mulher e consequentemente para Deus. A mulher, 13, também tentou evadir-se da responsabilidade, dizendo: a serpente me enganou. Então ela se deu conta de que a serpente a fez de boba. Em 3:6 ao 11, G.B. Williamson destaca: Deus e o pecador. 1. O pecado causa culpa pessoal. 7, 10, 11. Também aqui o ponto 2 agora. O pecado separa Deus e o homem. 8b. 3. Deus busca o homem pecador. 8a. Também o 9. E agora 4. Deus perdoa a culpa do homem. 21. Para 8, temos pronunciamento dos vereditos, que é relacionado ao capítulo 3, 14 ao 19. Os pecados cometidos estão refletidos nas punições às quais foram aplicadas em partes. A serpente, 14, foi amaldiçoada mais que, foi amaldiçoada, ponto, mais que é tradução incorreta, pois sugere que outros animais também foram amaldiçoados. O sentido correto é à parte ou separado de entre. Separado de entre. Mofat traduz: uma maldição em ti de todas as criaturas. Ok? Então, dentre as criaturas, ela foi a amaldiçoada, pois foi veículo para a manifestação maligna. A serpente posou como supremamente sábia, mas sua maneira de se locomover sempre seria símbolo de sua humilhação. A frase sobre o teu ventre não significa que a serpente tinha originalmente pernas e as perdeu no momento em que a maldição foi imposta, mas que seu modo habitual de locomoção tipificava seu castigo. A frase pó comerás é idiomaticamente equivalente. A tu é idiomaticamente equivalente a tu serás humilhado, tá? Que está entre aspas aqui, tu serás humilhado. Confira Salmo 72:9, Isaías 49:23, Miqueias 7:17. Onde a frase lamberão o pó tem claramente esse significado. O castigo envolveria inimizade. 15. Hostilidade entre pessoas. A semente da serpente que Jesus relaciona aos ímpios, Mateus 13, 38, 39, João 8, 44. E a semente da mulher tem ambas sentido fortemente pessoal. Deus disse à serpente: a semente da mulher te ferirá a cabeça. Compare a referência de Paulo a isto em Romanos 16, 20. A serpente só poderia ferir o calcanhar da semente da mulher. De fato, ferir não é forte o bastante para traduzir o termo hebraico que pode significar moer, esmagar, destruir.
Uma cabeça esmagada que leva à morte é contrastada com um calcanhar esmagado que pode ser curado. O versículo 15 é chamado proto-evangelho. Muito bem, estamos aqui no proto-evangelho, como já havíamos falado, tá? Pois contém uma promessa de esperança para o casal pecador. O mal não tem o destino de ser vitorioso para sempre. Deus tinha em mente um vencedor para a raça humana. Há um forte caráter messiânico neste versículo. Em 3, 14 e 15 vemos o calcanhar ferido. 1. O Salvador prometido era a semente da mulher, o Deus homem. 2. Essa semente santa feriria a cabeça da serpente, conquistar o pecado. 3. A serpente feriria o calcanhar do Salvador. Na cruz ele morreu. G.B. Williamson. O castigo da mulher seria o oposto do prazer que ela procurou no versículo 6. Ela conhecia a dor, 16, no parto, que é bem diferente do novo tipo de vida que ela tentou alcançar pela desobediência. Igualmente, a futura ligação com seu desejo ao seu marido era a representação de sua decisão de buscar independência. Ela sempre seria dependente dele. Em 3, 1 ao 15, Alexander McLaren vê como o pecado entrou. 1. Induzimento ao mal. 1 ao 5. 2. A entrega ao tentador. 6. Aqui agora o ponto 3. As consequências fatais. 7 ao 15. Deus pôs uma maldição diretamente na terra em vez de colocá-la no homem. Adão foi comissionado a trabalhar com a terra. 2:15. Mas já não seria por puro prazer. O homem... Temos aqui 41, vamos para 42. Página 42. O homem se submeteu tão facilmente ao apelo da mulher que ele comeu o fruto proibido. Agora seu trabalho na terra seria misturado com dor. Verso 17. De todos os lados ele seria confrontado por competidores, espinhos e cardos. 18. Que crescem profusamente sem cultivo e não produzem comida para o homem. Em Oséias 10:8, essas plantas aparecem como símbolos de julgamento e desolação no lugar da adoração. Compare também em Juízes 8:7, 16 e 2. Samuel 23:6, Salmo 118:12, Isaías 32:13, também o 33:12, Jeremias 4:3, 12 e 13, e Ezequiel 28:24. Em todo caso, uma conotação ruim é ligada à natureza dessas plantas. Ver Mateus 13:7, Hebreus 6:8. A morte física não seria imediata, mas seria inevitável, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Verso 19. O tipo imediato de morte que o homem sofreu foi espiritual, separação de Deus, como já havia mencionado, né? Em 3, 14 e 19 encontramos retratada a maldição causada pelo pecado. 1. Na serpente, 14, né? 2. Na mulher, 15 e 16. E 3. Em Adão, 17 e 19. 4. Na terra, 17b e 18. G.B. Williamson. 9. A expulsão do jardim do Éden para 3, 20 a 24. Na melancolia sombria do julgamento havia raios de esperança e misericórdia. O homem podia ver a possibilidade de um futuro através de sua esposa. Agora ele a chama Eva, conforme o versículo 20, que significa vida, pois dela viria uma posteridade. Misericordioso, Deus providenciou para eles túnicas de peles. 21. Essas indumentárias podem ter vindo de animais sacrificados, ainda que o texto não o diga especificamente. Há um toque de ironia na observação divina de que este casal humano é como um de nós. 22.
A preposição de min, do hebraico, destaca uma nítida distinção entre Deus e o homem, em vez de mostrar identidade. Está em contraste com como um, que denota unidade. O homem e a mulher tinham buscado ser como Deus, que sabe o bem e o mal, como seres que são soberanos, mas nunca poderiam alcançar este status. Eles só possuíam o fôlego. 2 verso 7. E a imagem 26, 27 de Deus. Por conseguinte, sua intrusão em um âmbito que não era deles foi uma negação do seu estado de criatura e uma rebelião contra a singularidade do Criador. O homem tinha de ter o acesso impedido à árvore da vida, para que ele não se fixasse na rebelião. Os querubins, verso 24. São seres angelicais que representam o poder de Deus e estão relacionados ao seu trono. Duas figuras de querubins estavam na tampa da arca, Êxodo 25, 18 ao 22, 37, 7 ao 9. E muitos estavam entretecidos nas cortinas do tabernáculo, Êxodo 26, 1, 31, 36, 8, 35, e esculpido nas paredes e portas do templo, 1 de Reis 6, 23 ao 35, 2 de Crônicas 3, 10 ao 13. Ezequiel os descreve com a combinação de 4 faces, um leão, um boi, uma águia e um homem, com mãos de homens, pés de bezerro e 4 asas, conferir as 4 criaturas de Apocalipse 4, 6 ao 8. Essas criaturas foram incumbidas com a tarefa de deter o acesso do homem à árvore da vida, enquanto este estiver encarregado com o fardo do pecado. Temos aí a situação na qual é vedado o acesso da humanidade à árvore da vida, o que será restituído por meio do trabalho executado pelo segundo Adão, aquele que nos restitui a comunhão com Deus, faz de nós filhos de Deus por adoção e nos possibilita, nos premia o acesso à árvore da vida. Agradeço a você por ter permanecido até aqui durante a leitura do comentário Bican, capítulo 3 de Gênesis. Deus continue sempre te abençoando. Curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e continue a nos acompanhando nessa jornada ao longo das Sagradas Escrituras. Vamos agora para o capítulo 4 de Gênesis. Pretendo fazer a leitura do comentário bíblico NVI, ok? Então acompanhe para que você tenha acesso à leitura do comentário bíblico NVI. Muito